amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Pois bem, pessoal, Bolsonaro e outros 33 denunciados terão 15 dias para se manifestar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes deve liberar o caso para julgamento na primeira turma do STF, formada por 5 ministros, que vão decidir se os denunciados viram réus ou não. Eduardo Costa, esse próximo passo aqui é de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ontem ao STF, no âmbito todo aquele processo que envolve uma possibilidade, uma tentativa de golpe. Seria isso. Bom dia para você. Bom dia para todos. Ô Júnior, eu não tenho aqui o tempo do Procurador-Geral da Justiça, que escreveu 272 páginas. Eu não tenho esse tempo. Então, eu vou abordar 2 aspectos. Um deles você já cansou de me ouvir aqui falar a respeito. Para aqueles que acham que a Lava Jato estava toda errada e que deviam ter feito mesmo aquilo que fizeram, de julgar na lata de lixo tudo que ela apurou, eu sempre lembrei que a Lava Jato, esquecendo todos os milhões e milhões de outros assuntos, ela provocou um racha histórico na família Odebrecht, né? Pai e filho, que eram os caras que bancavam a safadeza. E não bastassem todas as evidências, provas e contundências, o cara que tomava conta do cofre do Lula. Porque você não tem num governo, seja ele estadual, municipal ou federal, você não tem um secretário mais de confiança, um ministro mais de confiança que é o da Fazenda, concorda? Uhum. O Palocci cuidava da chave do cofre e fez denúncia de que o Lula roubou 300 milhões no mandato lá. E ele devolveu o dinheiro. Então, eu falo, gente, como é que vocês vão me convencer de que não houve roubo? Mas muito bem, enterraram. Agora tem essa novidade. Eu teria milhões de coisas para falar aqui. Milhões. Mas vamos resumir a um detalhe. O que são as Forças Armadas de uma nação, e no caso do Brasil? Cabe-lhes defender a honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem e a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes constitucionais. Quanto custa manter, a gente pagar para ter 3 Forças Armadas? Perto de 130 bilhões com B de bola por ano. Só as pensões do Exército, aquelas que, se a filha de um general não casa, ela vai ter até morrer. Às vezes ela casa, mas finge que não casou, não assina o documento. Essas subiram entre 2008 e 2023 de 8 para 26 bi. Elas subiram 65% acima da inflação. Então, eu estou querendo dizer isso, gente, que se as Forças Armadas brasileiras, que são 3, foram envolvidas nessa indecência, dos 34 indiciados, 24 são militares, incluindo o ex-presidente, que foi deputado por 28 anos e ninguém nunca me mostrou um projeto importante dele, 28 anos na Câmara. Mas se 2 comandantes de 2 das 3 Forças Armadas, Exército e Aeronáutica, foram lá e disseram na Polícia Federal: nós fomos convidados para o golpe e não topamos. Sou eu que vou dizer que há dúvida, Júnior? Sou eu que vou dizer que há dúvida? Eu que sempre discutia dosimetria, isso é, o tamanho da pena daqueles idiotas que estavam lá no 8 de fevereiro. Agora está provado. Está escrito no relatório da polícia, aprovado pela Procuradoria-Geral da República, que eles eram a última esperança dos golpistas. Se esses caras provocam um tumulto grande, a gente age. E onde é que estava o comandante deles, Júnior? Os Estados Unidos. Durante 3 meses. Então, foram sequências de covardia, de indecência e de risco à pátria. Sem perdão. O Marcelo da Fonseca, mais um passo nesse processo, na verdade, o que a gente está debatendo hoje é isso, né? Primeiro a Polícia Federal, agora a PGR faz essa denúncia ao STF. Mais cedo eu vi que você estava ali tentando terminar de ler a peça do Procurador-Geral da República, mas acho que dá para resumir em 5 pontos aqui interessantes para os nossos ouvintes, que são as denúncias, né? Que o PGR coloca naquele documento.
liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e também deteriorização de patrimônio tombado. São os 5 pontos principais que são as denúncias oferecidas pelo PGR. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. A denúncia saiu tarde, né, Júnior? E dia de jogo do Galo ainda. Noite que a gente passou um aperto na Copa do Brasil. Não deu para ler tudo, mas deu para ter um panorama, né, praticamente tudo, e para ter um panorama bem detalhado do que fez a PGR. Primeiro é importante a gente destacar o acerto da PGR em separar os inquéritos. Né, antes tinham se falado que a Procuradoria-Geral da República ia juntar tudo num super inquérito, né, ia juntar esse plano golpista, ia juntar a denúncia das joias e ia juntar também a questão da vacinação, né, que supostamente foi irregular também. Então é um acerto a PGR separar as coisas, porque dará oportunidade para o Supremo discutir os processos de forma bem clara, com bastante... com prazos, com tranquilidade, ouvindo as defesas, né? Ouvindo a defesa de todos os envolvidos. Acho que isso vai ser fundamental nesse processo. E o principal dessa denúncia é que ela se baseou praticamente ipsis literis no relatório elaborado pela Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela, né, eu tô vendo muitos bolsonaristas falarem que o que baseia isso tudo no depoimento do Mauro Cid. Não, isso é uma mentira. O inquérito da Polícia Federal, ele é baseado em vários depoimentos. Entre eles, como bem lembrou o Eduardo, o general do Exército, né, o Freire Gomes, que por 3 vezes relatou que ele foi quase coagido pelo ex-presidente Bolsonaro a participar de um golpe. Ele foi pressionado. Alguns militares, né, chegaram a pressionar a família dele para tentar intimidar ele a aderir a uma tentativa de golpe. E também do Batista Júnior, que era general comandante da aeronáutica. É almirante. Almirante. E ele também fala de forma muito clara. Almirante. Brigadeiro, eu tô falando bobagem, senhor. Não, o almirante é da Marinha. É o golpista. É o Almir Garnier, o almirante da Marinha que aderiu. Esse é que merece 100 anos. E aí em todos esses relatos, e aí o relato dos generais, de militares, do próprio Mauro Cid, eles detalham como que isso funcionou. Quer dizer, 2 generais pularam fora. O Freire Gomes e o Batista Júnior da Aeronáutica. O Almir Garnier, da Marinha, topou. Como o Bolsonaro viu que dependia muito do Exército, que é realmente quem consegue ir nas ruas, ele viu que não tinha força para tocar esse plano. O plano aconteceu, o relatório da Polícia Federal é muito detalhado em que cada um fez. As reuniões aconteceram, as reuniões são documentadas. A Polícia Federal conseguiu até rastrear onde que foi impresso o plano golpista, dentro do próprio Planalto. Então, se um presidente, né, aceita discutir todos esses temas dentro do Planalto, aceita imprimir um plano, né, com uma minuta que permitiria um golpe dentro do Planalto, ele tem que responder por isso. Agora, a discussão que vai ser feita no Supremo é se discutir o plano pode ser punido sem executá-lo. Né, a gente tem, de forma muito clara, a Procuradoria falando. A tentativa tem que ser punida, porque se a tentativa for bem sucedida, você não tem como punir o crime. Então, por exemplo, tem o crime da tentativa e tem o crime de conseguir executar ele. Então, a decisão da Procuradoria é muito robusta, o inquérito da Polícia Federal é muito robusto e a gente vai ver como que a primeira turma vai lidar com isso. Essa é a parte que aí eu concordo com as críticas dos bolsonaristas. A primeira turma é formada pelo Alexandre Moraes, o Xandão, o Zanin, que era o advogado do Lula, e o Flávio Dino, ministro do Lula, que é praticamente o representante do Lula no Supremo Tribunal Federal. E aí tem também a Carmen Lúcia e o Fux. Qual a chance dessa denúncia não ser aceita nessa turma? Então eu acho que a gente pode sim, a partir de agora, discutir se eles têm a imparcialidade necessária para discutir esse tema. Porque Xandão, Zanin e Flávio Dino, é claro que eles vão dar sequência. E que permita-me, Júnior e Marcelo, uma boa sugestão para o Supremo para mostrar equilíbrio seria transferir o assunto para o plenário. Porque aí não haveria razão para essa queixa, que faz sentido mesmo. O William Travassos, o Marcelo citou alguns nomes aqui. Sim. E nomes importantes. Eu vou listar uns 4 ou 5 aqui, tá, que além de Bolsonaro, tá? Que estão nesse núcleo duro ali do golpe. Alexandre Ramagem, isso tudo segundo a Procuradoria-Geral da República, que é ex-diretor da ABIN, também deputado federal. Almir Garnier, que é esse que o Marcelo citou, que é ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça. Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional, general e tal. Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-comandante do Exército.
Exército, Walter Braga Neto, ex-ministro de Defesa e vice na chapa de Bolsonaro, e também o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, que é o delator dessa história toda, né? São nomes muito fortes da nação naquela época, né? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu pensei que quando você começou a falar sobre os nomes, você ia falar Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, porque aí são as... entenda, Júnior, todos esses que você está apresentando para mim são pessoas que foram apontados com envolvimento nessa trama, né? E por outro lado, nós temos esses outros atores que estão sendo acusados de um julgamento tendencioso, voltado para a esquerda. O Gonet, procurador, foi indicado pelo Lula. A gente vai viver um momento muito difícil agora das narrativas. Ninguém tinha dúvidas que isso ia acontecer, a gente só não sabia que essas peças seriam separadas, como o Marcelo falou. Todos nós esperávamos aqui que isso acontecesse geralmente, principalmente agora, antes do Carnaval, porque existe uma necessidade de fazer isso rápido, antes de 2026, ano eleitoral, para não criar mais confusão. E nessa peça, a gente observa que e isso vai ser defesa. Ontem o Bolsonaro esteve no Senado, já fez as críticas que ele tinha que fazer. A defesa fala numa peça fantasiosa que o Bolsonaro não sabia de nada, que não tinha envolvimento. Ele vai se reunir com seus apoiadores hoje, com os parlamentares, para desenhar essa estratégia de defesa, e ela vem no início da peça, né? Quando a gente começa a falar do discurso do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas em 2021, que tudo faz parte de uma cadeia. A narrativa toda começa em 2021 falando sobre as fake news, em desconstruir o processo eleitoral, e isso vai chegar lá no final, no momento em que o Lula é eleito, e fala assim, ele não vai subir a rampa, vamos tramar aqui. E essa trama teria acontecido, né, com essas pessoas que você abordou aqui, com gente da ABIN, com gente da Marinha, né, com a alta cúpula, né, do governo Bolsonaro, inclusive com o vice-presidente, ou seja, toda essa turminha junto aí. Fato é que você tem agora na narrativa de defesa falando o seguinte, discutir a urna não é crime, a gente está questionando, vivemos numa democracia. Delação premiada é de um único cara que já mudou a sua versão algumas vezes, o senhor Mauro Cid. E vai todo mundo tentar desconstruir isso, mas ninguém está abordando o fato e esse plano que eu acho que é o que chama mais atenção, e nenhum patriota, nenhum brasileiro pode compactuar com alguém tramando sequestrar, matar, envenenar. Por que isso? E ainda fala o seguinte, não deu certo porque a Marinha e o Exército deu para trás. Mas tudo foi feito para acontecer. Em algum momento deram lá a contra-ordem dizendo o seguinte, olha, não vai porque a gente não vai ter apoio. Vamos tentar um outro tipo de mobilização. Eu não posso compactuar com um cara que está tramando a morte de alguém, com sequestro de alguém, com envenenamento de alguém, ou um cara que foi para Brasília em 8 de janeiro motivado por essa turma, porque tudo isso faz parte, tá, gente? E trouxe um prejuízo para a nação de 20 milhões de reais, destruindo o patrimônio público. Sou contra a anistia, acho que essas pessoas precisam ser responsabilizadas, e se realmente eles fizeram essa tramóia ou planejaram o assassinato das pessoas, esses caras precisam ser responsabilizados, seja o Bolsonaro ou qualquer outro. Vão ter o direito de defesa. Aí vem o Marcelo e toca num ponto importante, porque o Alexandre de Moraes é vítima nessa situação, ele é um investigador e ele é o juiz. E aí talvez a gente vai cair no que o Eduardo falou da Lava Jato. Lá na frente alguém vai dar uma martelada, é só virar o governo, dar uma martelada e fica tudo por isso mesmo. Dá uma anistia, acabou, ninguém fez nada. E o que o relatório apresenta é uma trama bizarra de uma alta cúpula do governo quebrando as 4 linhas da Constituição. E como brasileiro, eu não posso compactuar com isso. Ô William, mas só para reforçar, né, uma posição que você falou que acho que vale a gente reforçar, o inquérito e a denúncia da PGR não é baseada só na delação do Mauro Cid, né? Ele fez o processo de delação premiada, só que são vários depoimentos, né? São depoimentos de pessoas muito altas no escalão militar que tem que ser considerados. E eu acho que o principal que fica de lição, né, não só pro Bolsonaro, para qualquer outro candidato, é o seguinte: perdeu a eleição, aceita a derrota.
Perdeu a eleição, Eu acho que essa não é a lição, não. Assim, a lição é pro cara não roubar, não ser corrupto, pro cara não ser um cara que tá envolvido numa trama de destruição da democracia, porque tudo isso, né? Esse é o discurso, né? A gente tá falando desse inquérito. Esse inquérito, ele se trata principalmente do Bolsonaro não aceitar a derrota e dessa corte em volta do Bolsonaro não aceitar a derrota nas urnas. Se o ex-presidente Bolsonaro, quando perdeu pro Lula, tivesse admitido a derrota, participado da transmissão da faixa, pode ter certeza que o 8 de janeiro não teria acontecido. As pessoas não ficariam insufladas nos quartéis. Aquilo aconteceu porque o ex-presidente simplesmente não soube perder. E não agora é sobre ele vai pagar isso. por isso. Não é sobre isso. Não é sobre não saber perder. É querer ser autoritário. É querer implantar uma ditadura dentro de uma democracia. É tomar o poder na marra. É outra história. Não, a gente está falando sobre votação. A gente está falando sobre você tramar um golpe e derrubar qualquer um para se manter no poder. Tudo isso porque ele perdeu a eleição. Se ele tivesse vencido a eleição, ele não teria feito toda essa trama. Então por que isso aconteceu antes? Porque a investigação mostra que isso tudo aconteceu antes. Não tinha a ver com a eleição. Ele diz o seguinte, ó, eu não quero aquele senhor que foi preso acusado de ser um ladrão, um corrupto, voltando ao poder. Não. Tudo gira em torno da eleição de 2022. A denúncia da PGR começa no final de 21, com Lula, né, sendo liberado pelo Supremo, e aí, 22, com Lula aparecendo na frente nas pesquisas, Bolsonaro começa a ter as reuniões com os ministros. Pessoal, eu adoro o chat do YouTube porque o pau quebrando aqui na discussão, né? E um ouvinte chamado Hawker falou, eu quero em 2026 a Janja presidenta e a Dilma vice. Foi o Janjômetro. Você viu o Janjômetro? Criaram um site pra dizer quanto a Janja tá gastando, bicho.